Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Crônicas 4. Eu vou ler a partir do verso 1, e nós vamos entender um pouco do que está acontecendo aqui. Os filhos de Judá foram Pérez, e Hezron, e Carme, e Ur, e Sobal. E rei Aías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai e a Alaade. Essas são as famílias dos Zorateus. Estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, e Ismá, e Idebás. E era o nome de sua irmã Azaleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão e a Éfer, e a Temene, a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube, e Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, ou Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o nome de Deus, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Repete comigo. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe, essa passagem ela é muito interessante. Ela nos ensina a orar. Ela nos traz uma revelação de oração. Você tem aprendido sobre caminhos de oração. Eu tenho falado sobre criar trilhas. Eu tenho falado sobre pessoas que não conseguem orar muito tempo porque eles não têm um percurso, eles não têm uma trilha, eles não têm um circuito. E eu tenho ensinado isso para vocês. Vocês já aprenderam sobre a oração, como utilizar os 10 mandamentos na oração. Vocês têm aprendido como usar aquele acróstico. Se lembra? Quem se lembra? Qual que era esse dedo aqui? A, de adoração. Esse outro, C, de confissão. Esse, A, de agradecimento. E esse, S, de súplica. E esse, B, de batalha. Então nós temos o quê? A casbe. Um percurso de oração. Adoração, confissão, agradecimento, súplica e batalha espiritual. Agora hoje nós vamos aprender mais uma muito interessante, mais um percurso de oração, que você pode. Já imaginou se você somar a oração dos 10 mandamentos, mais a oração do acasbe, só as duas, mas essa agora, você tem ideia de quanto tempo você fica em oração? Você passa uma vigília em oração. Mas vamos lá. O texto nos diz, se você começar a observar, desde o capítulo 1 do 1 Crônicas, você vai ver uma sequência de nomes, uma genealogia. Fulano que gerou fulano, fulano que gerou Beltrano. Você vai ver isso. E o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem falando das gerações. Ele vem citando os nomes de pessoas que geraram outras pessoas. Mas quando ele chega no versículo 9 de 1 Crônicas, capítulo de número 4, ele interrompe essa lista. Porque é uma lista de aproximadamente 600 nomes. E ele vem falando, fulano que gerou fulano. De repente ele para neste capítulo. De repente o escritor para, dá uma limpada na garganta. Agora eu quero falar para vocês de uma outra pessoa. Jabes. Ele interrompe uma sequência para falar de Jabes, para falar de uma pessoa que foi muito especial, uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida frustrada, derrotada, uma vida fracassada. O seu nome, Jabes,
tem um significado muito triste. O nome dele significava dor, luto, sofrimento, tristeza. E os hebreus, quando eles colocavam o nome em uma pessoa, não é porque eles acharam um nome legal, nossa, que nome bonito, não. Quando eles colocavam um nome em uma pessoa, é porque eles estavam dando um destino para aquela pessoa. Eles acreditavam que o nome tivesse ou tinha um poder, uma influência sobre a vida das pessoas. Então a mãe daquele moço, ao dar à luz, ela coloca o nome no filho de dor, de sofrimento. Imagina, meu filho se chamará sofrimento, se chamará dor. Ali estava um homem que tinha tudo para ser um fracasso. Mas a Bíblia para e começa a fazer menção dele como o mais nobre da sua casa, o mais honrado. Há uma tradução que diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por que Jabez foi mais ilustre? Por que ele foi mais nobre? Por causa de uma coisa. Versículo 10 diz: porque ele ousou orar. Ele ousou invocar o nome do Deus de Israel. Uma oração fez toda a diferença. Ei, você precisa entender uma coisa. Uma oração pode fazer toda a diferença na sua vida. Jabez, então, ele ora, mas não é apenas uma oração. Eu quero acreditar que por detrás dessa oração havia um estilo de vida de oração, um estilo de busca de Deus. Ele interrompe uma narrativa, o autor interrompe uma narrativa para falar desse homem. Por quê? Porque Deus está à procura de pessoas que oram. Deus está à procura de pessoas que levam uma vida de oração. Em 2 de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, há um texto muito conhecido de todos nós que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando é que Deus vai perdoar os pecados? Quando é que Deus nos ouvirá? Quando é que Deus sarará a nossa terra? Quando o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar. O que está faltando é oração. O que Deus está esperando para agir na sua vida é oração. E a oração de Jabez é uma oração muito interessante. Ela é um guia prático de oração. Ela é um circuito de oração, uma trilha que envolve 4 pontos. Nos 10 mandamentos, nós temos 10 pontos. No acróstico do Acasbe, nós temos 5 pontos. Essa é uma oração de 4 elementos, que você pode fazer a todo tempo, que você pode colocá-la dentro do Acasbe, dentro dos 10 mandamentos, quando for orar por alguma pessoa. Jabez estava orando por ele mesmo. E quando ele termina de fazer essa oração, o versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Por quê? Por que Deus lhe concedeu? Porque ele estava orando de acordo com a vontade de Deus. Ele poderia estar orando assim: ó Senhor, eu não aguento mais essa vida. Tem dó de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ó Deus, mande embora essa dor. Ó Deus, mande embora esse sofrimento. Ele poderia ter se conduído, ele poderia ter se movido de autocompaixão, de autocomiseração, a ponto de dizer: Deus, o Senhor não está vendo a minha vida. Ele poderia ter apelado para o sentimentalismo, para o emocionalismo, mas não. Ele é proativo. Na sua oração, ele é proativo. Ele começa a sua oração assim, versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Diga comigo: bênção.
Esse é o primeiro ponto da oração. Bênção. Ele pede a Deus que Deus o abençoe. Mas ele não pede a Deus simplesmente bênção. Ele pede que Deus o abençoe muitíssimo. Uma outra tradução vai dizer, me abençoe de fato. Há algo aqui que eu e você precisamos aprender. Sabe, muitas vezes nós falamos as coisas e não temos um significado muito claro daquilo que falamos. E mais importante do que fazer é você entender por que você está fazendo. Mais importante do que você falar é você compreender o porquê você está falando. E Jabes aqui nos mostra algo muito interessante. Ele pede a bênção. E o que é bênção? Bênção é traduzido por uma palavra no hebraico, barak. E o que é barak? Barak quer dizer conceder poder para ser bem-sucedido. Essa é a tradução de bênção. Conceder poder. Quando você chega e diz, Deus me abençoe, você está dizendo, Deus me conceda poder para eu ser bem-sucedido. E quando a Bíblia diz que Deus o abençoou, a Bíblia está dizendo que Deus lhe concedeu poder para ser bem-sucedido. Quando você chega diante do seu pai, da sua mãe, e diz, meu pai, mãe, bênção, você está dizendo, pai, mãe, me conceda poder para ser bem-sucedido. E quando o seu pai, sua mãe te diz, eu te abençoo, eles estão dizendo, eu te concedo poder para que você seja bem-sucedido nisso. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa é uma área que eu e você precisamos entender. É uma área que eu e você precisamos ter clareza. Eu e você precisamos buscar, em primeiro lugar, a bênção, poder para ser bem-sucedido. E a pergunta é, em que área que você precisa ser bem-sucedido? Em que área da sua vida que você precisa avançar? Ir além da sua capacidade? Sabe, quando Jabes pede para que Deus o abençoe, Jabes está pedindo para que Deus o prospere, para que Deus lhe dê prosperidade. E o que é prosperidade? Muitas pessoas pensam que prosperidade tem a ver com dinheiro, e não é isso. Você precisa de ser próspero na sua saúde. Você precisa de ser próspero na sua vida emocional. Você precisa ser próspero na sua vida sentimental. Você precisa ser próspero na sua vida familiar. E nada disso envolve dinheiro. Prosperidade pode até em algum momento ser que na sua prosperidade você precise de dinheiro. Mas a palavra prosperidade significa mover adiante. Mover adiante. Ir além. Ir mais. É sobre isso que Jabes estava orando. Deus, me faça ir além. Deus, me conceda poder para que eu seja bem-sucedido. Essa era a oração dele. E eu quero te dizer uma coisa. Deus quer te abençoar. E por que Deus quer nos abençoar? Deus te abençoa. Preste atenção nisso. Deus te abençoa. Não é para que você tenha mais. Deus te abençoa para que você possa dar mais. A bênção de Deus tem um propósito na nossa vida. Deus nos dá, nos abastece, para que nós tenhamos condições de dar. É isso que eu entendo na palavra de Gênesis capítulo 12, no verso 2. Quando Deus diz para Abraão assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo, tu serás uma bênção. Diga, eu serei uma bênção. Olha o que Deus está falando. Abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei. E tu serás uma bênção. Deus está dizendo, eu vou te abençoar, não para você ser abençoado. Eu vou te abençoar para você se tornar uma bênção.
É diferente. Uma coisa é eu ser abençoado. Outra coisa é eu me tornar uma bênção. É disso que a Bíblia está dizendo, Abraão. Eu vou te abençoar, para que você se torne uma bênção. Você não pode ser uma bênção se você não tiver mais do que o que você precisa. Tem muita gente que ora, Deus me abençoe nisso, Deus me abençoe naquilo. Ei, Deus quer te dar muito mais. Por que Deus quer te dar muito mais? Para que você tenha para você e que você tenha para os outros. O Salmo 23, quando a Bíblia diz do que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nos leva em verdes passos, guia-nos em águas tranquilas, há um determinado momento que o Salmo diz: enche o meu cálice, ponto. Só isso? O que a Bíblia diz? Enche o meu cálice. E o meu cálice? E o meu cálice? E o meu cálice? E o que você faz com algo que está transbordando? Quem está entendendo? Esse é o propósito de Deus. Jabes se atenta para isso. Deus, me abençoe. Mas não me abençoe não. Me abençoe muitíssimo. Muitíssimo. É interessante isso. Sabe, você transborda. Deus não me deu o suficiente para viver hoje. Deus me deu o suficiente para repartir. Amém? Você vai orar dessa forma. E quando você ora dessa forma, e você tem para transbordar, e Deus te dá para repartir, e aí quando eu falo te dá, é uma colocação que eu faço, e talvez você esteja pensando em recurso financeiro, pode ser, mas talvez seja alegria, paz. Eu tenho tanta paz que eu dou. Eu tenho tanta alegria que eu transbordo alegria. Quando você tem para transbordar, você entra num outro nível. E aí o que Jabes diz? Ele diz: e meus termos amplie os meus territórios. Amplie os meus territórios. Diga comigo, amplie os meus territórios. Jabes ora para que os seus limites sejam expandidos. Ele ora para que o seu território cresça. Naquela época, quanto mais terra uma pessoa tinha, mais influência ela tinha. Na verdade, o que Jabes estava pedindo não era território, era poder de influência. Diga comigo, poder de influência. A pergunta que eu te faço é: você é alguém que influencia ou você é alguém que é influenciado? Jabes estava orando para que Deus lhe desse poder de influência. Qual é o tamanho da sua influência? Sabe, às vezes eu fico vendo que a influência que existe na minha vida não é algo propriamente meu, não são conquistas minhas, é algo da parte de Deus sobre a minha vida. Deus me deu o poder de influenciar. Não é minha inteligência, não tem nada a ver com minha sabedoria, não tem nada a ver com a minha preparação. Obviamente, eu acredito que você deve se preparar, você deve buscar conhecimento, mas isso não é o suficiente. Uma influência que vem de Deus. Praticamente durante esse mês de junho, maio, junho, quase todas as minhas segundas-feiras, a parte da tarde, a minha agenda era com um candidato a prefeito da cidade de Formiga. Todos me ligaram: pastor, o senhor poderia me atender? Gostaria de me sentar com o senhor, de me aconselhar. Todos. Eu ouvi todos. Eu fiquei pensando: Deus, por que essas pessoas estão me procurando? Eu não sou político. Eu não sou filiado a nenhum partido. Eu não tenho pretensão nenhuma. Desde o início eu tenho dito que a igreja, não é que ela não vai apoiar ninguém, ela vai apoiar todo mundo. Amém? Nós vamos orar por todos. Mas por que eles me procuraram? Por que essas pessoas vêm? Que influência é essa? Não é minha, é dele.
Você precisa orar para que Deus te dê poder de influência. Aonde você trabalha, na área que você está, você precisa ser uma pessoa que influencia. Eu recebi todos eles. E todos eles, eu disse, eu quero orar pela sua vida. Eu orei por todos. E orei para que todos eles, nessa campanha, que eles tivessem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu orei pela salvação de todos eles. Talvez eles vieram atrás de mim em busca de voto. E eu estava atrás deles em busca de salvação, de libertação. Sabe, Deus nos dá influência. Deus nos dá influência. E Jabes, ele estava orando justamente para isso. Você precisa de influência para ampliar os seus territórios. Mas influência também, ou seja, ampliar territórios, também quer dizer romper com os seus limites. Quais são suas limitações? O que te limita? O que te limita? Me diz. Quais são seus bloqueios mentais? Quais são seus bloqueios emocionais? O que te impede de tirar a sua carteira de habilitação? O que te impede de crescer no ramo que você está? O que impede você de romper na sua vida profissional? O que impede você de passar naquele concurso? O que tem travado você na sua vida emocional? O que impede você de ter habilidade, facilidade para falar, para se comunicar? São limitações que estão em você. E quando você faz desse ponto, Deus remove os meus limites. Deus amplia os meus territórios. Deus amplia. Efésios 3:20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. A pergunta é: o que você faria para Deus se você não tivesse limites? O que você estaria vivendo hoje se você não tivesse limites? O quê? Você já parou para pensar nisso? E Jabes, ele nos ensina aqui um estilo de oração, um circuito. Eu começo orando, Deus me abençoe. E depois eu continuo orando, Deus me dê influência. Ao dizer isso, ao dizer Deus me abençoe, ao dizer Deus amplie os meus territórios, Jabes entra num nível diferente. Jabes entra num nível de não focar na sua própria dor. Quando você ora, Deus, amplia os meus limites. Deus, amplia os meus termos. Deus, amplia os meus territórios. Você para de olhar para si mesmo. E você para de ficar com autopiedade. Ah, mas eu nasci lá na família, lá naquela rua que só tem gente pobre. Eu vim de uma família muito pobre. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era viciada no álcool. Ah, mas eu não vou dar em nada na vida, porque eu não tive a oportunidade que o fulano teve, que é filho. Quando você ora, Deus amplia os meus territórios. Deus amplia os meus limites. Você está parando de focar na sua dor. Quando você diz, Deus, me abençoe muitíssimo, para que eu tenha, não só para mim, mas que eu tenha para dar. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Senhor, eu não quero ser aquele que recebe. Senhor, eu quero ser aquele que doa. Porque quem doa tem para doar. Essa deve ser a sua oração. E quando você entra num nível de influência, aí você vai precisar do outro ponto. E aí ele fala o quê? E a tua mão for comigo. Diga comigo, que a tua mão esteja comigo. Jabes agora, ele começa a pedir pela presença de Deus. Ele diz, me abençoe, me dê poder de influência, mas que a tua presença seja sobre mim. Você percebe a presença quando você começa a fazer coisas fora do seu alcance.
Quando as coisas começam a acontecer com você de uma maneira, você tem convicção. Gente, eu não tinha capacidade. Não fui eu. Houve um mover de Deus nisso. A mão do Senhor veio nisso. Deus interviu nessa situação. O sobrenatural veio. Era disso que Jabes estava falando. Quando você começa a estudar a história dos apóstolos, eles eram pessoas simples. E Atos dos Apóstolos narra quão grande eles eram simples. Alguns iletrados, analfabetos, outros tinham uma vida muito dedicada ao trabalho secular, à sua profissão rude, e ele não teve como ter acesso às Escrituras, ao ensino, ao conhecimento. E aí Atos diz assim, sobre as autoridades, Atos 4, verso 13, quando eles viram Pedro e João, então eles quem? As autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu gosto muito da última frase. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Diga comigo, eles haviam estado com Jesus. Antes de qualquer coisa que você vai fazer na vida, primeiro, esteja com Jesus. Amém? Antes de Moisés ir até Faraó, ele esteve com Deus no deserto. Antes de iniciar um projeto, esteja com Jesus. Antes de tomar uma decisão, esteja com Jesus. Antes de iniciar um empreendimento, esteja com Jesus. Eles eram indoutos, sem letras, mas eles maravilharam os mais sábios daquela época. Por quê? Porque eles estiveram com Jesus. Você precisa orar pela presença de Deus sobre a sua vida. Você precisa, na sua oração, você precisa desejar essa presença. Você precisa dizer, Deus, vem com sua presença. E a presença dele vem quando eu me disponho a gastar tempo com ele. Quanto mais tempo gasto com ele, mais presença eu tenho. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais da presença dele você vai ter. Eu gosto muito de, quando eu falo da presença de Deus, eu gosto de usar uma metáfora. Há uma passagem no Novo Testamento que fala do bom perfume de Cristo. Você já andou com alguém que estivesse usando um perfume muito forte? Quem algum dia já esteve com alguém com um perfume muito forte? Você está ao lado de alguém que está usando um perfume muito forte. E quando você se separa daquela pessoa e vai para a sua casa, as pessoas que estão com você imediatamente, o que elas te perguntam? Que perfume é esse que você está usando? Você diz, eu não estou usando nenhum perfume. Não, claro, estou sentindo. Não, mas eu não estou. Não, você está com um perfume novo. Não, mas eu não usei nenhum perfume novo. Ah, já sei. O quê? Estava com fulano e o perfume dele passou para mim. Já aconteceu isso com você? Quando você está com Cristo, quanto mais tempo você passa na presença dele, o perfume dele vai exalar na sua vida. O perfume dele vai à sua frente. Ouça isso. A presença fará a diferença. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está dizendo, não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, não é o meu esforço, não são minhas habilidades, não tem a ver comigo, tem a ver com a capacidade que vem de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava orando e jejuando por um propósito. Foi quando a igreja estava à frente da comunidade terapêutica
e nós estávamos ainda aqui na região de Papagaio, e eu tive uma ideia. Eu falei, olha, veio uma ideia, por que não procurar o juiz da vara criminal e pedir a ele que destinasse verbas, recursos financeiros, oriundos de multas, que eram penas que as pessoas foram condenadas e a pena foi transformada numa multa, e principalmente ligada à droga. Por que não doar essas multas para a entidade, para que seja aplicado em recursos da mesma área? Eu tive essa ideia. Falei, já sei, vou marcar uma audiência com o juiz. E liguei para o fórum e pedi que marcasse uma audiência com ele. E marcaram uma audiência para um determinado dia e hora, era na parte da tarde. Eu tinha aquela audiência com aquele juiz. Só que pela manhã eu entrei em jejum e fui para a oração. Eu me lembro que eu passei a manhã naquela comunidade terapêutica em oração, intercedendo por aquela conversa, para que Deus tocasse no juiz, para que Deus abrisse o coração dele e que ele visse nisso uma oportunidade de nos ajudar e automaticamente ajudar as famílias da cidade. A reunião foi marcada e era na parte da tarde. Eu cheguei em casa, tomei um banho, almocei e pedi para minha esposa que me arrumasse uma roupa social, porque eu tinha uma audiência no fórum. E eu fui. Quando eu estava no caminho, o meu telefone toca. Era a assessora do juiz, e dizendo, pastor, boa tarde, tudo bem, tudo bem. O senhor tinha uma reunião agora com o juiz? Eu falei, tem uma reunião. Ele falou, não, pastor, tinha, não vai poder, essa reunião não vai poder acontecer. Eu falei, mas como assim? Eu já tinha marcado há um tempo. Pastor, infelizmente, ele teve um problema de saúde, e ele não vai poder te receber. Vamos marcar outra data, eu vou esperar ele retornar, e aí a gente entra em contato com o senhor. Eu fiquei muito triste, eu fiquei aborrecido com aquilo. Falei, meu Deus, mas que coisa. Se fosse talvez, aí a gente começa, se fosse uma pessoa importante, receberia. Mas porque é o pastor, então não vai. Não, tá bom, é assim. Pensei assim comigo, confesso, pequei. Vim para o prédio da igreja, falei, vou para lá atender então. E vim para cá. Quando eu chegando aqui, eu encontro com um dos pastores. E esse pastor me diz, pastor, o senhor lembra da irmã Maria? Irmã Maria é uma pessoa muito querida. Irmã Maria do Gás, assim nós chamávamos, morava aqui no Areias Brancas. Era uma pessoa que você olhava para ela, você não a via, você via Jesus. Porque ela vivia o tempo todo na presença de Deus. E esse pastor diz, pastor, ela está muito enferma, está hospitalizada. E parece, pastor, ao que tudo indica, ela vai partir. E ela não tem o senhor nem como pastor, ela te tem como um filho. Se o senhor pudesse lá fazer uma visita para ela ia ficar feliz demais. Ela estava na UTI. Eu disse, vamos agora. Saímos, eu tinha um compromisso, o compromisso foi desmarcado, Deus sabe todas as coisas. De repente Deus quer me levar ela na UTI. E fui para a UTI. E ali estive com ela, um pouco, conversando com ela, orando com ela. E quando eu saio, eu estava no corredor da Santa Casa, eu me deparo com um funcionário do fórum. Ele diz, oi pastor, tudo bem? Opa, e aí, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ele me pergunta, eu diz, não, estou aqui visitando uma ovelha que está internada. E você, o que você está fazendo aqui? Pastor, eu estou aqui com o juiz, ele passou muito mal, está internado, está aqui nesse quarto. Eu falei, o quê? O doutor está aí? Tá. Eu abri a porta assim para dar uma olhadinha. Quando eu abri, ele me viu, todo ligado, balão de oxigênio, um soro, aquela coisa toda. E ele, pastor, por favor, abre, entra aí. Eu falei, não, doutor, eu só estou te passando. Não, entra aí, pastor. Eu entrei, ele disse, pastor, foi Deus que te mandou aqui, entra aqui. Eu entrei, ele falou, doutor, como é que o senhor está? O senhor recebeu o meu recado? Desmarcando a reunião, eu falei, recebi. Então, pastor, por favor, senta aqui. Nós vamos fazer audiência agora. Vamos ter essa conversa agora. O que o senhor está precisando? Eu tive uma audiência com um juiz, num quarto de hospital. Porque, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Quando você ora, talvez as coisas não saiam como você planejou,
mas sairão da maneira que Deus planejou. Talvez o fórum não era o lugar adequado para ele ouvir o que eu tinha para falar com ele. Talvez o lugar que ele estivesse mais quebrantado para ouvir seria aquele lugar ali. E eu tive aquela audiência com ele. E terminamos com oração, com busca de Deus. E eu fazendo apelo com ele. Falei, doutor, o senhor quer receber Jesus como seu Salvador? Vamos orar aqui agora. Ele não partiu não, Jesus o salvou. Depois ele até passou a frequentar e vir em algumas reuniões aqui na igreja. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te dizendo isso porque uma oração muda tudo. E aqui nós começamos a perceber que você ora por bênção, você ora por influência e você ora pela presença. Mateus 6, Samuel citou agora há pouco aqui, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. No início do capítulo de Mateus 6, verso 6, Jesus disse, e tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Qual foi a oração de Moisés quando conduzia o povo pelo deserto? Ele disse, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Irmão, eu prefiro ter portas fechadas por Deus do que ter portas abertas pelo diabo. Eu prefiro que Deus às vezes feche as portas, porque eu sei o que Deus está fazendo. É a presença dele. Quando a presença dele está, você não tem que temer. Você não tem, ainda que saia dos planos, vai acontecer da melhor forma, porque ele está agindo. Gênesis 17, Abraão. Deus visita Abraão e Deus diz uma coisa para Abraão. Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Diga comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está falando que na presença dele, o que é perfeito. Quando é na presença dele, é perfeito. Quando você coloca a presença dele, vai sair da forma perfeita. Não vai sair da sua forma, vai sair da forma perfeita. Melhor do que você planejou. Por quê? Porque a presença dele está ali. A presença de Deus, ela tem a virtude de suprir as nossas necessidades. Ela tem a virtude de suprir as nossas deficiências. Ela tem a virtude de nos dar força, ousadia, sabedoria, coragem, nos capacitar. Então, nunca saia de casa sem orar pela presença dele. Mas quando você ora para ser uma bênção, para ter influência, e para que a presença de Deus venha sobre você, você começa a incomodar alguém. O diabo fica incomodado, porque você tem a bênção, você tem influência, e você tem a presença. Você é um estrago no meio das trevas. Aonde você chega, a luz vai chegar. Aonde você entra, a verdade vai entrar. Deus vai resolver as coisas. E isso incomoda as trevas. Então se prepare. As trevas, elas vão se levantar contra você. Um homem, uma mulher abençoada, influente, com a presença de Deus, incomoda o inferno. Incomoda o erro. Incomoda o mal. E aí então você vai precisar fazer uma outra oração. Deus me abençoe, me dê influência, que a tua presença venha, e o que agora ele diz? A tua mão for comigo e fizeres que do mal não sejas aflito. Olha só, que a tua mão me preserves do mal, e de modo que não me sobrevenha aflição. Olha que coisa interessante. Agora Jó está orando, Jabes está orando. Jabes, ele ora para que Deus o proteja. Ouça, bênção, influência, presença e proteção. BIP, bênção, influência, presença e proteção.
Agora, Jabes ora: Deus me protege, Deus me preserve do mal. Existe uma batalha em volta da nossa vida e você não pode ignorar essa guerra. A Bíblia nos diz em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia está dizendo, você precisa ser sóbrio, atento, vigilante. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Posso dizer uma coisa? O diabo está ali. Ele não está lá. Ele está ali. Mais ali do que você imagina. O que eu amo nesse texto, você está com a sua Bíblia? Coloca para mim, por favor, Igor, na tela, esse texto. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Diga comigo, derredor. Diga, derredor. Por que a Bíblia não diz que o diabo está ao redor, mas está ao derredor? Por quê? Porque ao redor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se o anjo está ao meu redor, então o diabo, ele só poderá ficar ao derredor. Entre eu e ele, existe um anjo. Amém? Você precisa orar por proteção. Você precisa orar por proteção. Lucas 4. Quando Jesus termina o jejum, Jesus passa por um tempo de tentação pelo diabo. O texto de versículo 13 diz assim: tendo concluído todo o tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. E Jesus volta pleno do Espírito Santo. Diga comigo, o diabo se afastou dele por tempo oportuno. Essa palavra me deixa vigilante. Por tempo oportuno. Isso quer dizer que ele vai voltar. Você o vence hoje. No momento oportuno, ele volta. Salmo 56 diz que os nossos inimigos, eles armam tocaias, espreitam e ficam atentos aos nossos passos. Tanto é que, você já percebeu que quando você tem um problema, vem um monte de problema junto? Surge uma situação na sua saúde, e aí vem atrás problema familiar, problema no casamento, problema financeiro, vem tudo. Problema, raramente eles andam sozinhos, porque o diabo está esperando o momento certo. E esse texto nos ensina a orar por proteção. Davi orou por proteção. Salmo 3, Davi ora pelo escudo. Ele diz assim, verso 1 ao 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que levantam-se contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Senhor, tu és um escudo para mim. Davi ora por proteção. Você precisa de proteção. Você precisa de escudo. Quando você tem a bênção, influencia. Bênção, influencia. Tem a presença de Deus. Você precisa de proteção. Aqui você tem um circuito de oração. Quando você for orar, Senhor, me abençoe. Me dê poder para influenciar. Senhor, que a tua presença venha comigo e me proteja. Amém? Guardaram? Primeiro eu oro por bênção, depois por influência, depois por presença e depois por proteção. Você tem um circuito, você tem uma trilha de oração. E quando Jó ou Jabes faz isso, o que acontece? A Bíblia diz então que Deus lhe concedeu o que tinha pedido.
quando você ora por bênção, influência, presença e proteção, Deus lhe concede o que você tem pedido. Faça da oração de Jó um modelo de oração, que você pode orar isso aqui em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, você pode gastar tempos nisso aqui. Porque você pode orar com a palavra. Eu só estou te dando o modelo. Eu só estou te dando a pá. Agora é você quem vai cavar o seu poço. E você vai rechear isso aqui de passagens bíblicas. Quais são as passagens que falam de proteção? Quais? Praga alguma chegará à minha tenda. Você pode colocar aí dentro, Senhor, a tua palavra diz, praga alguma chegará à minha tenda. Senhor, eu oro pela tua presença, Senhor, a tua presença na minha vida, que ela seja como uma sombra. Eu quero estar à sombra do Altíssimo. Você pode orar, Senhor, me abençoe. Deus, derrame toda a sorte de bênçãos sobre a minha vida. A tua palavra diz sobre sorte de bênçãos. Tua palavra me diz, Senhor, sobre influência. Tua palavra diz que eu vou tocar as nações. Tua palavra diz, pede-me e te darei as nações por herança. Tua palavra me diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar será meu. Você recheia agora isso aí de Bíblia. Recheia isso aí de Bíblia. E quando você começar a orar, você começa a orar esse circuito com os textos bíblicos. Porque quem ora a palavra já começa com a resposta. Vamos nos colocar em pé nesse momento.